Desde o jardim do Getsemane, onde a traição foi selada com um beijo, até a colina do Gólgota, onde o amor foi pregado no madeiro por aqueles que ele veio salvar, a história da fé está entrelaçada com a dor da ferida humana. Talvez você conheça a história de José, um jovem sonhador lançado numa cova por seus próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido numa terra estranha. Ou talvez você se lembre dos Salmos de Davi, um rei ungido que fugia para cavernas escuras, caçado como um animal por um homem a quem ele só havia servido. A Bíblia não é um livro de contos de fadas com personagens perfeitos, é um registro cru e honesto de corações partidos, promessas quebradas e da intervenção divina em meio ao caos. E talvez, apenas talvez, a sua história pessoal encontre um eco nessas antigas páginas. Você já sentiu o gosto amargo da traição vinda de alguém em quem você depositou toda a sua confiança? Já foi alvo de palavras que cortaram mais fundo que qualquer faca, deixando cicatrizes na sua alma que ninguém mais pode ver? Você já se encontrou no silêncio do seu quarto, com o rosto molhado de lágrimas, perguntando em um sussurro para o teto: Deus, você está vendo isso? Você se importa com o que eles fizeram comigo? Você ouve as mentiras que contam? Você nota a indiferença, o desprezo, a injustiça que me esmaga o peito? Quero que você saiba, com toda a certeza do meu coração, que você não está só nessa dor. E mais importante ainda, Ele vê. Ele ouve. E Ele irá responder. A resposta dele, no entanto, pode ser radicalmente diferente do que a sua dor anseia no momento. Por isso, peço que você se prepare. Abra não apenas os seus ouvidos, mas o seu espírito. Porque as palavras que se seguem não são minhas, são um mergulho nos mistérios da soberania e da justiça de Deus. Estamos prestes a desvendar verdades que podem trazer paz para a sua guerra, clareza para a sua confusão e, finalmente, a força para liberar aqueles que te feriram e confiar plenamente no juiz supremo que segura o martelo do destino em suas mãos. Se este tema já tocou uma fibra sensível em seu coração, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal para que possamos continuar essa jornada de fé juntos. Existe uma verdade que talvez não alivie a sua carne, mas que foi feita para curar a sua alma. Pode parecer que eles escaparam sem um arranhão, que a justiça adormeceu no seu posto, mas o céu sempre, sempre terá a palavra final. Eu sei, é frustrante. Você olha ao redor e vê aqueles que te machucaram prosperando, sorrindo em fotos, vivendo suas vidas como se nada tivesse acontecido, enquanto você ainda está preso nos escombros emocionais que eles deixaram para trás. Para cada coração que clama por justiça e só encontra o silêncio de Deus, eu preciso declarar profeticamente: a ausência de uma resposta imediata não é uma negação da sua causa, é parte do protocolo divino. Um poeta guerreiro que conhecia a dor da traição familiar e da perseguição implacável nos ensinou a descansar no Senhor e esperar pacientemente por Ele, a não nos aborrecermos com o sucesso dos outros, nem com aqueles que executam seus planos perversos, pois os malfeitores serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Que lição poderosa sobre o funcionamento do Tribunal Celestial! Quando o juiz permanece em silêncio, não significa que o caso foi encerrado ou que o réu foi absolvido. Significa que a corte ainda está em sessão. O Tribunal de Deus não conhece a corrupção, não se apressa em seus verditos e jamais dorme a serviço. Quando o juiz se cala, é porque ele ainda está ouvindo. Ele está compilando as evidências. Não sei para quem é esta palavra, mas você precisa recebê-la no seu espírito agora mesmo. Deus ainda está ouvindo. Enquanto eles riam da sua perda, celebravam sobre a sua dor, teciam mentiras nas suas costas e dançavam sobre os seus sonhos desfeitos, Deus não estava distraído. Ele estava observando. Ele estava registrando cada detalhe do caso. Ele vê tudo, pesa cada palavra, mede a profundidade de cada ferida, recolhe cada lágrima, ouve cada suspiro. Pense novamente em José. Não foram estranhos, mas seu próprio sangue, que o jogaram no fundo de um poço. Ele foi traído, vendido, falsamente acusado, aprisionado e esquecido. Anos se passaram. Onde estava Deus? Onde estava a justiça? Mas quando o tempo de Deus chegou, José não foi apenas libertado, ele foi exaltado a uma posição de poder tão grande que seus antigos algozes tiveram que se curvar diante dele. E o que José disse? Suas palavras ecoam através dos séculos, como um verdito do próprio céu. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem.
José não foi enterrado naquele poço, ele foi plantado. Aquele buraco escuro não era uma sepultura, era um útero. O inimigo pensou que estava escrevendo o ponto final, mas, na verdade, estava apenas dando início ao primeiro capítulo da maior história de redenção da vida de José. Se você está aí, orando para que Deus puna seus inimigos, seu pedido é pequeno demais. Deus não está interessado em pequenas vinganças, Ele está interessado em te preparar para um propósito maior. José não precisava de vingança, ele precisava de provisão para governar. Por isso, eu te desafio, pare de pedir a Deus para retaliar contra eles e comece a pedir a Deus para te capacitar. Troca a espera ansiosa pela confiança silenciosa. O juiz ainda está no trono, o caso está aberto e Deus sempre terá a palavra final. A dor que você está sentindo não é em vão. Deus está usando-a para te preparar e te promover. Deixe esta verdade ser como um bálsamo para as feridas da sua alma. A sua agonia não é um castigo, é uma preparação. Deus, em sua infinita sabedoria, nunca desperdiça sofrimento. Cada traição, cada rejeição, cada noite em claro chorando no travesseiro tem um propósito divino. Deus jamais permitiria que uma dor atingisse a vida de um de seus filhos, a menos que ele tivesse um plano para usá-la para realizar algo infinitamente maior do que você pode imaginar. A história de José nos mostra que aquela prisão fria e escura não foi um desvio no caminho, foi a sala de aula designada por Deus. Enquanto José se sentia esquecido, Deus o estava treinando em administração, em liderança, em perdão, em sabedoria. Ele estava sendo preparado para, um dia, administrar todo o Egito. O fogo que Deus permite em sua vida não é para te destruir, mas para te forjar. Como um mestre ferreiro, ele está te martelando, testando e moldando para que você seja capaz de carregar o peso da glória que ele tem para você. Ninguém que não foi provado na fornalha da aflição pode sustentar o peso do propósito. Aquela situação dolorosa que te fez pensar que você tinha sido desqualificado, na verdade, era o seu processo de certificação. A declaração "vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem" não é apenas um versículo bonito, é uma sentença judicial. Você foi atacado, mas não destruído. O inimigo pensou que suas lágrimas te afogariam, mas Deus as colocou como sementes. E eu declaro que a estação da sua colheita está próxima. Assim como o oleiro molda o vaso no calor intenso do forno, sua alma está passando por uma prova de fogo. Não para sua aniquilação, mas para sua formação. Um vaso de barro não é moldado no conforto de uma prateleira, mas no calor inclemente do forno. É no fogo que a forma e a função se tornam uma só. As páginas do seu diário são as suas provas. As suas cicatrizes não são marcas de vergonha, são medalhas de sobrevivência. Aquela traição não te destruiu, ela deu à luz a uma nova versão de você. Você não perdeu naquela falha, você aprendeu. Eu declaro profeticamente sobre a sua vida, a sua dor se tornará a sua plataforma. As coisas que te feriram se tornarão um testemunho que você usará para ajudar outros. O que te esmagou está prestes a se tornar o que te coroará. Porque nosso Deus nunca permite que uma dor atravesse a vida de seus filhos sem lhe atribuir um propósito sagrado. Precisamos compreender um fato divino fundamental: Deus não é um homem. Ele não age com base em reações emocionais, mas opera a partir de uma sabedoria eterna. Enquanto você grita, "Senhor, castigo-os agora", Deus pode estar sussurrando, "Filho, permita-me primeiro fortalecer você". Enquanto você anseia por uma retribuição imediata, Ele está orquestrando uma obra-prima que abrange a eternidade. As Escrituras nos lembram, pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus não vê apenas o instante da sua dor, Ele vê o arco completo da sua história. Enquanto nós desejamos uma vingança rápida que satisfaça nossa sede de justiça, Deus está construindo uma restauração eterna que solidifique nosso caráter. Deus não está interessado apenas em resolver o incidente, Ele está focado em restaurar o seu espírito. Porque se Ele te desse a vingança que você pede agora, Ele poderia estar te roubando das virtudes que você ganhará no futuro.
Às vezes, Deus permite que os ímpios floresçam por um tempo, não porque Ele os apoia, mas para que as suas raízes em fé se aprofundem ainda mais, para que o seu caráter se torne mais resiliente e a sua confiança nele se torne inabalável. Deus age como um agricultor sábio. Jesus contou uma parábola sobre um campo onde o trigo bom crescia junto com o joio inútil. Os servos, ansiosos, perguntaram ao dono do campo se deveriam arrancar o joio imediatamente. A resposta do agricultor foi surpreendente. Não, porque, ao arrancar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então eu direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, ajuntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Essa é uma imagem perfeita de como Deus lida com aqueles que te ferem. Ele não os remove imediatamente, não porque concorda com eles, mas porque está protegendo o seu processo de crescimento. Pare de pedir a Deus por uma espada e comece a pedir a Ele por visão. Comece a orar: Senhor, não lute apenas por mim, mas molde-me. Não os remova apenas, mas refine-me. É uma oração difícil, eu sei, mas é uma oração santa. A demora de Deus é, muitas vezes, a sua misericórdia disfarçada. Ele não está dando um passe livre para o mal, ele está dando ao mal uma oportunidade de se arrepender. E se eles não se arrependerem, o julgamento certamente virá, mas virá no tempo de Deus, não no seu. Perdoar não é um ato de derrota. Deixar ir não é um compromisso com a injustiça. Liberar não é fraqueza. É um ato de adoração. Quando você se agarra à mágoa, você não está segurando poder, você está segurando veneno. Quando você escolhe soltar, você está, na verdade, dizendo a Deus: Pai, eu confio mais na sua mão do que na minha ferida. É preciso muito mais força para perdoar do que para se vingar. Perdoar não é fingir que a dor nunca existiu, é escolher não ser mais aprisionado por ela. Jesus nos deu uma ordem que parece impossível para a nossa natureza humana: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Essa palavra é difícil de engolir para a carne, mas é o remédio mais potente para a alma. Quando você escolhe amar aquele que te traiu, você está realizando um ato profético, declarando que se recusa a permitir que a amargura defina a sua identidade. Quando você escolhe perdoar, você entra no fluxo da misericórdia de Deus e se alinha com o coração dele. O perdão é como tirar das costas uma mochila pesada, cheia de pedras. Alguns de vocês estão carregando o peso das palavras duras que lhes disseram há anos. Estão carregando o peso daquela traição, daquele abandono, daquela injustiça. Mas eu vim te dizer hoje que seus passos se tornarão mais leves quando você soltar o que Deus nunca te pediu para carregar. Deus não te criou para carregar o fardo do ressentimento, Ele te criou para carregar a sua glória. O perdão não é para eles, é para você. A questão não é quem está sendo absolvido do outro lado, a questão é quem está se tornando verdadeiramente livre do seu lado. Em nome de Jesus, eu declaro que você está saindo dessa prisão emocional. A porta foi aberta. O fardo foi retirado. As correntes do ressentimento estão sendo quebradas agora. Porque deixar ir não significa que você perdeu, significa que você escolheu confiar em Deus. Deus não é apenas aquele que te cura, Ele é o seu vingador. Você não precisa se defender. Você não precisa provar sua inocência. Você não precisa revidar. Você só precisa continuar caminhando, continuar crendo, continuar construindo. Deus fará da sua história um testemunho da glória dele e Ele te exaltará bem na frente daqueles que tentaram te destruir. Lembre-se da promessa: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nota a natureza pública dessa declaração. Não é apenas uma restauração, é uma vindicação pública. Não é uma cura privada, é uma promoção à vista de todos. Deus poderia ter-te restaurado em segredo, mas Ele escolhe fazer isso na frente daqueles que disseram que você nunca mais se levantaria. Aleluia! Quando Deus é o anfitrião do seu banquete, seus inimigos não podem se sentar à mesa, eles só podem assistir. Deus não prepara essa mesa por vingança, mas por revelação. Ele quer que eles vejam que aquilo que eles tentaram destruir, Ele reconstruiu ainda melhor.
Aquele que eles pensaram ter enterrado, ele ressuscitou. Ele vai alimentar o seu destino enquanto eles são forçados a assistir. Para aqueles que ainda estão obcecados com o que perderam, aquele emprego do qual foram demitidos, aquela amizade que foi quebrada, aquele relacionamento que partiu seu coração, aquela plataforma que foi puxada debaixo dos seus pés, deixando-o com a sensação de não ter nada. Eu ouço o Espírito Santo dizendo: pare de focar no que foi tirado e comece a se preparar para o que está chegando. Escreva esta frase: a minha promoção será a minha prova. A prova de que Deus viu o meu sofrimento. A prova de que Deus não se esqueceu. A prova de que minhas lágrimas se tornaram combustível. A prova de que a minha fé não foi em vão. Você não precisa de vingança, você precisa de ressurreição. E essa ressurreição está a caminho e não será silenciosa. Você não será apenas restaurado, você será reapresentado. Deus está se preparando para anunciar: vejam o meu servo, a minha serva, assim como ele fez com Jó, com Davi e com o próprio Jesus. Então, prepare-se. Seu banquete está sendo servido. Não deixe que a presença dos seus inimigos te distraia de desfrutar da festa. Existe uma tentação que se esconde no canto de todo coração ferido: a vingança. Sim, fantasiar com a queda deles, imaginar a justiça sendo servida com as próprias mãos. A sensação parece doce, mas eu preciso te alertar, em amor, que a vingança é uma justiça falsificada. Ela parece ter a aparência de poder, mas suas raízes estão na amargura. Ela promete cura, mas só causa mais sangramento. A sabedoria antiga nos instrui: não diga, eu me vingarei do mal que me fizeram. Espere pelo Senhor e Ele o salvará. Ouça, o seu desejo por justiça não está errado, mas o método importa. Deus diz: espere por mim. Por quê? Porque somente a justiça dele traz cura verdadeira. Somente a sua justiça restaura. Somente a sua justiça é pura, sem contaminação de ego ou parcialidade. A vingança é como beber veneno e esperar que outra pessoa morra. A justiça de Deus, por outro lado, é como um fogo refinador. Não é uma destruição selvagem, é uma purificação com propósito. Ela não deixa apenas cinzas, ela revela glória. Olhe para Jesus. Traído por Judas, negado por Pedro, zombado pela multidão, açoitado, pregado numa cruz. E ainda assim, suas palavras do alto do madeiro foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Meu Deus, aquilo não era fraqueza, era a autoridade do reino. Aquilo não era rendição, era o poder da soberania. E isso nos leva à bênção reversa. O que é isso? É quando você escolhe abençoar intencionalmente aqueles que te feriram. Não é fingir que não dói, é um ato de guerra espiritual para demolir o controle do inimigo sobre a sua alma. Quando você escolhe abençoar em vez de amaldiçoar, você retoma a autoridade espiritual e desconecta o cabo de força do diabo do seu coração. Isso não é por eles. É pela sua própria cura. O propósito final de Deus não é apenas julgar seus inimigos, mas, se possível, redimi-los. Esta é uma pílula difícil de engolir para uma alma ferida. É uma verdade árdua para quem foi traído, desprezado, humilhado, enganado e oprimido. Mas quando olhamos através das lentes da eternidade e não das nossas emoções, descobrimos que a verdadeira justiça de Deus não visa apenas a punição, mas a transformação. O coração de Deus ecoa através do tempo com a pergunta: teria-o algum prazer na morte do ímpio? Pelo contrário, acaso não me agrada que ele se converta dos seus caminhos e viva? Deus não tem sede de sangue, ele tem sede de almas. Ele não retalia como um homem, ele tem misericórdia como um pai. Ele não deseja a destruição do ímpio, ele anseia pela sua salvação. E sim, isso inclui até mesmo a pessoa que te feriu. Eu sei que essa ideia é radical, contraintuitiva, quase ofensiva. Mas esse é o Evangelho. Essa é a natureza do nosso Deus. Você quer saber como Deus lida com aqueles que te ferem? Às vezes, Ele os salva. Às vezes, Ele os transforma. Às vezes, Ele até mesmo os chama para um ministério poderoso. Se isso te deixa desconfortável, você não está sozinho.
Jonas também se sentiu assim. Deus ordenou que Jonas fosse para Nínive, a capital do império inimigo, e pregasse para as mesmas pessoas que oprimiam e matavam o seu povo. Jonas fugiu na direção oposta porque ele conhecia o coração de Deus. Ele sabia que, se ele pregasse, Deus os perdoaria. E foi exatamente o que aconteceu. Porque a misericórdia de Deus é como um rio, ela não escolhe para quem fluir, não discrimina, não exige qualificações. Ela simplesmente flui. E todo aquele que entra nela é transformado. É por isso que não podemos olhar para nossos inimigos apenas com os olhos da nossa dor, precisamos começar a olhá-los com os olhos do propósito de Deus. Saulo de Tarso era um assassino, um perseguidor, o homem mais temido pelos primeiros cristãos. Mas Deus não destruiu Saulo, Deus o transformou. Ele o derrubou de seu cavalo, o cegou com sua glória e o refez como o apóstolo Paulo, o homem que escreveria grande parte do Novo Testamento. Meu Deus! O homem que eles mais temiam se tornou aquele que mais os alimentou. O caçador se tornou o curador. Então, eu te pergunto, e se o seu perseguidor for o profeta de amanhã? E se a pessoa que mais te feriu for alguém que Deus está determinado a resgatar? Não porque eles mereçam, mas porque a bondade de Deus é assim extravagante. É por isso, amado, que nós não somos juízes, somos testemunhas. Não somos vingadores, somos vasos. Quando Jesus estava na cruz, sangrando, quebrado, perfurado, zombado, cuspido, ele não disse, Pai, castiga-os. Ele disse, Pai, perdoa-lhes. Porque o perdão não é um compromisso com o mal, é um alinhamento com o céu. Não é fraqueza, é poder profético. Quando você perdoa, quando você solta, quando você libera, você entra num fluxo de poder divino que não apenas liberta o seu coração, mas também prepara o seu futuro. E mesmo que eles nunca se arrependam, mesmo que nunca peçam desculpas, mesmo que nunca mudem, Deus ainda fará justiça por seus eleitos. Ele ainda defenderá aqueles que ama. Ele ainda exaltará os humildes e abaterá os orgulhosos. Ele ainda trará restituição celestial para os feridos e bênçãos em dobro para os fiéis. Ele ainda está no trono, mas seus olhos percorrem a terra. Ele ainda vê. Ele ainda ouve. Ele ainda se lembra. E ele ainda retribui. Portanto, não se desanime com a demora. Não se confunda com o silêncio. Não se deixe enganar pelas aparências. Deus está trabalhando nos bastidores e quando Ele se mover, Ele fará o que só Ele pode fazer. Ele vai te curar e, talvez, transformá-los. Ele vai te promover e repreendê-los. Ele vai te defender e lidar com eles pessoalmente. Mas em meio a tudo isso, sua tarefa é manter seu coração puro, ancorado no conforto divino e na promessa da vitória. Você não está sozinho. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você não está desprotegido. O mesmo Deus que entrou com Moisés no palácio do faraó, o mesmo Deus que ficou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel, o mesmo Deus que exaltou Ester em uma terra estrangeira, o mesmo Deus que restaurou Jó em dobro, o mesmo Deus que ressuscitou Jesus de um túmulo emprestado, esse é o Deus que está do seu lado. O Deus que luta as suas batalhas. O Deus que sara as suas feridas. O Deus que prepara o seu banquete, que abre o mar vermelho, que arromba portas de prisão e que silencia a boca do acusador. Ele é o seu defensor. Ele é o seu refúgio. Ele é o seu escudo. Se Deus é por você, quem poderá ser contra você? Portanto, descanse na paz dele. Confie na sua justiça. Caminhe em misericórdia. Libere o peso. Abençoe aqueles que te amaldiçoam. E permaneça firme. Porque você está prestes a ver a salvação do Senhor. A história ainda não acabou. O verdito final ainda não foi lido. As páginas ainda estão virando. E aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Ele mesmo escreverá o capítulo final. E eu te garanto, o nome desse capítulo é Vitória. Amém. Agora, antes de ir, quero que você faça um ato de fé.
Escreva esta frase na seção de comentários abaixo. Senhor, entrega a justiça em tuas mãos e liberte toda a mágoa. Use isso como uma declaração de fé e uma semente de obediência. Você está se colocando nas mãos do único Deus que sabe exatamente como lidar com aqueles que te feriram e que o fará de uma maneira que traz cura, santidade e glória. E se esta mensagem te abençoou, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar para que a palavra de Deus continue a se espalhar. Que Deus abençoe a todos vocês.